Alguma vez você se excedeu na bebida e acordou no dia seguinte numa ressaca danada? Como é que você estava se sentindo? Não era bem não, né? Mole, dor de cabeça, mal-estar, pronto. Uma pessoa quando ela está com depressão, ela se sente mais ou menos desse jeito, com essa mesma moleza. Só que ela não bebeu nem um gole de álcool. Imagina só, como é que você acorda se sentindo dessa forma, como se você tivesse ressacado. E uma pessoa que está com depressão, ela começa a entrar dentro desse processo gradativamente. Ela não entra de um dia para o outro, aos poucos. Aí os sintomas vão aparecendo, ela vai perdendo a coragem, ela vai ficando apática, ela vai ficando angustiada, um pensamento negativo sobre si, ela vai procurando ficar mais isolada, evitando contato com as pessoas, e a tendência é ela ficar fechada num quarto, numa posição fetal, ruminando pensamentos negativos, porque ela faz uma avaliação negativa sobre ela mesma, sobre o mundo e sobre o futuro. E se você não tem perspectiva sobre o mundo, sobre o futuro, sobre você mesmo, tem graça viver? É exatamente assim que a pessoa deprimida pensa. Daí porque a gente tomar cuidado, porque geralmente existe a ideação suicida. E essa ideação suicida muitas vezes leva a um comportamento. E o que é que a gente pode fazer quando a gente tem um parente ou um amigo com depressão? A primeira coisa é você não desqualificar o estado que aquela pessoa está apresentando, porque a depressão se trata de uma doença. Tá? Então são alguns sintomas, se pelo menos 2 semanas a pessoa está apresentando angústia, falta de coragem, uma ideação suicida, um pensamento negativo, onde nada tem mais graça, uma tristeza profunda, um choro fácil, uma certa irritabilidade. Então, assim, são quadros bem característicos de uma pessoa com depressão. Porque tanto pode ser um sintoma, como pode ser também uma doença, tá? Então, a doença é caracterizada quando tem pelo menos 5 desses sintomas por mais de 2 semanas. Então, daí porque a gente precisa atentar. E um outro aspecto, a depressão ela não vem de uma vez, né? Ela vai se instalando aos poucos. O que a gente precisa observar é se é uma depressão leve, uma depressão moderada ou uma depressão grave, porque são tipos diferentes. Às vezes uma depressão leve, uma alimentação balanceada, uma certa atividade física, né? Uma caminhada, uma ida à academia, por si só é capaz de restabelecer o equilíbrio dessa pessoa. Ou seja, fazer com que ela produza todas aquelas substâncias de bem-estar. Já no caso de uma depressão moderada, ela já está no outro estágio. Então, daí porque a necessidade de ter um tratamento medicamentoso. Tem de ir para o psiquiatra mesmo, para ele fazer uma avaliação e ver o que é que ele pode estar medicando. E muitas vezes fazer conjuntamente uma psicoterapia, ou seja, tomar o medicamento que o psiquiatra passou, mas fazer uma terapia, tá? Por que a necessidade dos dois? Exatamente para que a pessoa ela possa ter uma psicoeducação, para que ela possa ter um entendimento do que é que está acontecendo com ela. E de que forma é que esses gatilhos que vão acontecendo, ela pode se precaver, pode identificar e como é que ela vai fazer o manejo disso aí, tá? De solucionar seus próprios problemas. O remédio, por sua vez, ele dá a essa pessoa uma tranquilidade, um certo bem-estar para que ela possa lidar com as situações do dia a dia, que geralmente é uma situação de estresse. Já no caso de uma depressão grave, é muito importante que nesse caso aí haja uma procura imediata do psiquiatra para que seja tomado o medicamento. E uma vez estabilizado o humor dessa pessoa, é que ela busca um psicoterapeuta para dar continuidade ao tratamento da psicoterapia.
Ou seja, no caso da grave, porque a grave as pessoas às vezes elas têm dificuldade de fazer as atividades do dia a dia, né? De escovar os dentes, de tomar um banho, de lavar o cabelo. Então toda a higiene termina ficando comprometida porque a pessoa ela fica sem coragem de comer, perde o apetite total, né? E consequentemente ela vai ficando sem força. E se ela está sem força, ela não tem vontade de sair. Se ela não tem vontade de sair, ela passa a produzir menos substâncias de bem-estar. E se produz menos substâncias de bem-estar, faz com que ela afunde cada vez mais. Então, daí porque a necessidade da gente atentar para isso aí e ver que é uma situação tão difícil. Mas quando eu tenho um parente, quando eu tenho um amigo, como é que eu devo lidar com isso aí? Se for uma depressão leve, leve essa pessoa para ir para um shopping, leve essa pessoa para fazer uma caminhada, leve essa pessoa para ir para um supermercado. Quando você for estacionar, estaciona num lugar longe. Por quê? Porque vai fazer com que essa pessoa caminhe. Então, qualquer atividade que essa pessoa faça, de uma certa maneira, isso aí vai estar produzindo serotonina, né? Vai estar produzindo aquela substância do bem-estar. Então, se você leva essa pessoa para o supermercado, é muito melhor do que ela ficar em casa, deitada, em posição fetal. Então, a forma que você teria de ajudar isso aí é não desqualificar, respeitar todo o estado dessa pessoa, respeitar essa doença e tá de pronto para ficar incentivando. Só que cuidado para não ser muito invasivo, né? Então, se oferecer para ouvir quando essa pessoa quiser, ou muitas vezes o simples fato de você estar perto. Não precisa estar conversando, mas o fato de você estar perto, por si só, isso aí já melhora consideravelmente uma pessoa que tem um caso de uma depressão leve. Já no caso da moderada, realmente precisa, de alguma forma, conscientizar essa pessoa da necessidade de busca de um psiquiatra para poder tomar um medicamento. Porque isso aí é que vai possibilitar essa pessoa a ressurgir, a reviver de uma forma como ela vivia antes. Existem dois tipos de depressão, a endógena e a depressão exógena. A depressão endógena é aquela que é constituinte, ou seja, independente do que aconteça, a pessoa ela vai desencadear esse processo na vida dela, tá? Porque tem a ver com a sua constituição genética. E muitas vezes você vê que tem um pai com depressão, que tem familiares também com quadros depressivos. A depressão exógena ela tem a ver com eventos externos. Ou seja, foi engatilhado por alguma coisa que aconteceu externamente, tipo a morte de uma pessoa querida, a separação de um casamento, a perda de um emprego. Ou seja, qualquer coisa que tenha abalado muito essa pessoa, ela pode desencadear nela todo um processo depressivo. Porque assim, é normal você ficar triste quando acontece alguma coisa com você ficar chateado, isso é normal. Mas se passa muito tempo com essa tristeza, com essa angústia, e você começa a observar o aparecimento de todos aqueles sintomas que nós já falamos anteriormente, né? Da angústia, da falta de coragem, da falta de interesse pela vida, de fazer as coisas que antes eram prazerosas passaram a não ser mais, é uma lentidão nos seus movimentos, é um olhar perdido. Então, tudo isso aí você observa que adveio de um fato externo que desencadeou dentro do seu corpo todo um desequilíbrio. E esse desequilíbrio ele precisa ser tratado. Daí a necessidade do medicamento, a necessidade da psicoterapia para você trabalhar com a depressão. Depressão não é brincadeira. Depressão é sério e precisa ser tratado. Se você achou que o tema da depressão que nós discutimos nesse vídeo é interessante ou possa interessar alguém, compartilha. Deixa um like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e fica atento. Todo domingo a gente está lançando um vídeo novo.